Boa noite. Movimenta o corpo. Descruza as pernas. Se acomoda para a gente ouvir o Thich Nhat Hanh. Mais um pouco sobre a Sangha. Vamos ver o que ele tem hoje para compartilhar. Eu busco refúgio na Sangha, um caminho espiritual. Hoje ele fala a verdadeira transmissão. Fala-se muito sobre o Dharma, mas existe pouco conhecimento de causa. Há um sutra que levou o nome de Yasoja, um monge que era o líder de uma sangha de cerca de 500 monges. Um dia, Yasoja levou todos os 500 monges ao bosque de Jeta, onde Buda vivia, com a esperança de que eles pudessem participar do retiro de 3 meses com Buda. Eles chegaram cerca de 10 dias antes do início do retiro. Estavam com um ótimo humor, antecipando seu encontro com Buda e todos os outros monges. Havia muitas conversas. De sua cabana, Buda ouviu a comoção e perguntou a Ananda: que barulho é esse? Parece que são pescadores trazendo à praia uma boa pescaria. Ananda contou-lhe que o venerável Yasoja havia chegado com seus 500 monges, que cumprimentavam e conversavam com os monges residentes. Buda disse a Ananda que os trouxesse até ele. Quando chegaram, os monges tocaram a terra em frente a Buda e sentaram-se. Buda imediatamente falou que eles não poderiam ficar. Vocês são barulhentos demais. Estão dispensados. Então os 500 monges tocaram a terra e saíram do mosteiro no bosque de Jeta. Andaram por muitos dias até Vaji, que ficava a leste de Koshala. Quando chegaram à margem do rio Vagadmudi, descansaram. Ali começaram a construir pequenas cabanas para o retiro da estação das chuvas. Na cerimônia de abertura do retiro, o venerável Yasoja disse: Buda nos dispensou por compaixão. Ele quer que saibamos que espera de nós uma prática profunda e bem-sucedida. O fato de ter nos expulsado é uma expressão de seu profundo amor. Todos os monges conseguiram perceber isso. Concordaram em praticar muito seriamente durante o retiro da estação chuvosa, para mostrar a Buda que eles eram discípulos dignos. Os monges praticaram ardosamente, profunda e solidamente. E após apenas 3 meses de retiro, a maioria realizou as 3 iluminações. A lembrança de todas as suas vidas passadas, a visão da vida de todos os seres e o conhecimento de como chegaram aqui e para onde irão após a morte. E o terceiro, o término das aflições básicas do apego, raiva e ignorância em si próprios. Um dia após o retiro das estações chuvosas, Buda disse a Ananda: quando olho na direção do leste, percebo uma energia de luz e bondade. E quando me concentro profundamente, vejo que os 500 monges que dispensei atingiram algo muito profundo.
Ananda disse, isto é verdade, Senhor. Foi isso que eu ouvi. Após terem sido dispensados do bosque de Jeta, eles foram para o território de Vaji e deram início a uma prática séria, tendo alcançado as 3 realizações. Buda disse, isso é bom. Por que não os convidamos para uma visita? Ao saber que Buda os havia convidado, os 500 monges ficaram felizes de ir visitá-lo. Às 7 horas da noite chegaram ao bosque de Jeta, após diversos dias de viagem. Eles viram o Buda sentado em silêncio. Foram informados de que Buda estava em um estado de concentração chamado imperturbabilidade. É um estado em que nada consegue perturbar uma pessoa. Ali ela permanece livremente e solidamente, e nada pode abatê-la, seja a fama, o apego, o ódio ou até mesmo a esperança. Quando os monges perceberam que Buda estava no estado de samadhi, chamado de imperturbabilidade, decidiram acompanhá-lo. Assim, eles se sentaram no chão do bosque de Jeta com Buda. De um modo muito belo, muito profundo e sólido, penetrando todos eles o estado de imperturbabilidade. Permaneceram sentados por um longo tempo. Quando o primeiro turno da noite terminou, o venerável Ananda ajoelhou-se perto de Buda e disse: Senhor, já é muito tarde da noite. Por que não dá atenção aos monges? Buda não disse nada, ele permaneceu sentado. Quando às 2 horas da manhã, o segundo turno da noite passou, Ananda mais uma vez ajoelhou-se perto a Buda e disse: Senhor, a noite já está avançada. Agora é o final do segundo turno, por favor, dê atenção aos 500 monges. Buda não respondeu e continuou sentado e todos os monges assim o fizeram também. Finalmente, o terceiro turno da noite havia terminado e a manhã começava a aparecer no horizonte. Ananda veio pela terceira vez, ajoelhou-se próximo a Buda e disse: Grande mestre, a noite agora terminou. Por que não dá atenção aos monges? Buda abriu os olhos, olhou para Ananda e disse: Ananda, você não sabia o que estava acontecendo. Se soubesse, não teria vindo 3 vezes até mim assim. Eu estava sentado em samadhi com os monges. Não estávamos sendo incomodados por absolutamente nada. Não havia nada mais que pudéssemos ter feito. Não havia necessidade de nada mais. Nenhuma necessidade de comunicação, de cumprimentos, de conversa. Isso é a coisa mais bela que pode acontecer entre professor e alunos. Apenas sentar desse modo, cada um absorto profundamente em um estado de paz, solidez e liberdade. Eu considero esse sutra muito bonito. A comunicação retratada entre professor e discípulos é perfeita. O que um aluno deveria esperar de um professor? Ele não deveria esperar de um professor nada menos do que a liberdade. Um professor deveria ser uma pessoa livre, livre do apego, do medo, do desespero. Não espere coisas pequenas, tais como tomar uma xícara de chá com o professor ou receber elogios dele ou dela. Espere muito mais do que isso de um professor. Se seu professor não tiver nenhuma solidez ou liberdade, você não deveria aceitá-lo ou aceitá-la como professor, porque não obterá nada em troca.
O que um professor do Dharma ou um irmão, uma irmã mais velha no Dharma deveria esperar dos alunos? Você também não deveria esperar coisas pequenas. Você não deveria esperar que ele lhe trouxesse uma xícara de chá, uma boa refeição, um bolo ou palavras elogiosas. Essas coisas não são nada. Você deveria esperar de seu aluno transformação, cura e liberdade. Quando os professores e seus alunos são assim, eles estão em um perfeito estado de comunicação. Eles não têm que dizer nada um para o outro, eles não têm que fazer muito, apenas sentarem uns com os outros em um estado de solidez e imperturbabilidade. E isso é o mais bonito em uma relação professor-aluno. É por isso que achei o Sutra muito, muito belo. Quando um estudante pratica bem, ele pode ver o professor em si mesmo ou em si mesma. E quando o professor pratica bem, enquanto professor, ele ou ela pode ver a si mesmo nos alunos. E eles não deveriam esperar nada menos do que isso. Se você percebe o professor como alguém que está sempre fora de você, você não tirou muito proveito de seu professor. Se você for capaz de ver que seu professor está em você, sua prática não tem sido muito boa. Se você for incapaz de ver que seu professor está em você, sua prática não tem sido muito boa. A mesma coisa é verdade em relação ao professor. Se você olhar para os seus alunos e não enxergar você mesmo em seus alunos, o seu ensinamento não foi muito longe. Quando eu olho para um discípulo, seja monástico ou leigo, eu gostaria de ver a mim mesmo nele ou nela. Isso porque o meu ensinamento tem apenas um objetivo: transmitir a minha clareza de visão, a minha liberdade e a minha alegria a meu discípulo. Se eu olhar para ele e enxergar esses elementos, ficarei muito contente. Sentirei que fiz um bom trabalho, transmitindo o melhor que há em mim. Olhando para o seu modo de andar, sorrir, respirar e se mover, posso ver se meu ensinamento deu frutos ou não. É isso que é chamado de transmissão. A transmissão não é uma cerimônia organizada com muito incenso e canto. A transmissão é algo que acontece todos os dias de uma maneira muito simples. Se a relação professor-aluno é boa, então a transmissão é realizada em cada momento de nossa vida diária. Você não se sente distante de seu professor, você sente que ele ou ela está sempre com você, porque o professor de fora se tornou o professor de dentro. Você sabe como olhar com os olhos de seu professor. Você sabe como caminhar com os pés de seu professor. E este nunca estará muito distante de você. Isso não é algo abstrato. É algo que podemos ver por nós mesmos. Quando você olhar para um monge ou uma monja, ou um discípulo leigo, e nele você puder enxergar o Thai é a maneira carinhosa que chamam Thich Nhat Hanh, que é professor. Você saberá que ele é um verdadeiro discípulo do Thai. Se você não vir isso, você poderá dizer que se trata de um recém-chegado. Não há nenhum Thai dentro dele. E isso se percebe com muita clareza. Se em seu modo de andar, de sorrir e de pensar, houver elementos de liberdade, alegria e compaixão, saberemos que o Thai penetrou e que ele é uma continuação verdadeira de seu professor. Quando você olha para os alunos, você pode dizer se a relação professor-aluno é boa. Se for boa, a transmissão está ocorrendo em cada momento de sua vida diária.
Buda e seus monges não possuíam muitos pertences, não tinham contas bancárias, não eram proprietários de casas. Cada monge possuía apenas 3 mantos, uma tigela para pedir esmolas e um filtro de água. Era isso que carregavam com eles quando mudavam de um lugar para o outro. Os monges e monjas de nossa época tentam o possível para seguir seu exemplo. Se você quiser se tornar um monge ou uma monja, você deve saber que quem leva a vida monástica não tem uma conta bancária pessoal ou um carro pessoal. Até mesmo o manto que usamos não pertence a nós, ele pertence à Sangha. Mas se você precisar de um manto, a Sangha vai lhe propiciar um. Isso não significa que o manto se tornará seu. Ele continua a ser um manto da Sangha. Nem mesmo seu corpo é uma propriedade particular. Quando você se torna um monge ou uma monja, o seu corpo não pertence a você como uma propriedade pessoal. Você tem que cuidar de seu corpo, porque ele é parte do corpo da Sangha. E todos os outros monges e monjas devem ajudar a cuidar de seu corpo. E você deve permitir que eles cuidem de você. Eles podem intervir se virem que o modo como você come e bebe é prejudicial a você. Você não possui absolutamente nada, nem mesmo seu corpo. E ainda assim a felicidade é possível, a liberdade é possível. Na verdade, isso torna a felicidade e a liberdade mais fáceis do que se você possuir muitas coisas. Geralmente, se não possuímos nada, sentimos muito medo, ficamos inseguros, mas essa não é a experiência de quem leva a vida monástica. O que garante o bem-estar não é possuir coisas, mas desistir de todas as posses. Eu vou interromper aqui porque esse capítulo é grande, tem ainda bastante, tem umas 3 páginas. Eu vou concluir ele amanhã. Ele fala aqui, para quem não conhece, esse período de 3 meses que os monges ficaram em retiro, Shakyamuni Buda começou a fazer por conta, na época dos períodos de chuva, né? Do inverno, do frio, e como eles viviam na floresta, eles não viviam em mosteiros na época de Shakyamuni Buda, em templos, né? Eles começaram a fazer esses períodos para poder se proteger dessas épocas. Então, que a gente chama de angôs hoje, né? São 3 meses de angô, todo mosteiro no Japão, não sei se na Europa tem uma regularidade assim também, mas todos os mosteiros no Japão, eles fazem 3 meses de angô no primeiro semestre e 3 meses de angô no segundo semestre, que é chamado de treinamento intensivo, né? E é bonito isso, que ele senta com os monges, né, os 500 monges, e Ananda fica aflito, né, pelos monges, achando eles vieram para ouvir o senhor falar, eles fale com ele, dá atenção para eles, e que de fato é a transmissão sem fala, né, que às vezes é muito mais profundo o silêncio do que uma conversa fútil, né, superficial. E outra coisa que eu achei bonita é esse cuidado, né, que ele fala, primeiro da responsabilidade do monge ou monja de cuidar do seu corpo, porque seu corpo não é mais só seu corpo, ele é o corpo da Sangha, né? É através dele que você é capaz de praticar. Então, se você não cuidar do teu corpo,
não há prática possível, né? E isso é uma responsabilidade de cada um de nós, né? Mas também tem esse lado que ele traz da sanga cuidar, né? Que mais? Alguém quer falar alguma coisa? Hoje ele falou verdade, verdadeira transmissão. Ah, e ele ter mandado eles embora, hein? Não falamos sobre isso? E você viu como foi a atitude deles, né? Não foi de ficar ofendido, me desprezou, né? De quem logo tomou a rédea, né? E entenderam que na realidade foi um ato de compaixão, de profunda compaixão, né? E a gente tende a ver como uma punição, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Todo mundo quietinho. Já eu sei, foi por causa da transmissão, já aconteceu, tá vendo? Não sei, ninguém precisa falar nada. Então vamos encerrar? Eu vou ler um poema meu, então, de novo. Yes! Já que vocês estão muito quietinhos, eu quero terminar. Acho que eu li o quarto dia, né? Quarto dia eu li. Eu li o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto dia. Hoje eu vou ler o quinto dia. Antigo espelho redondo, reflete todas as faces, refletindo, refletindo, tendo refletido e ainda assim refletindo. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Boa noite a todos.